Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aqui resolver um exercício. Olha aqui, ó. Considere o gráfico de barras baixo. Esse gráfico aqui, né? O x1 acontece duas vezes, aqui é a frequência, né? Isso é um histograma, né? O x2 acontece três vezes, o x3 acontece 5, o x4 acontece 3, o x5 acontece, x igual a 5 acontece duas vezes. Ele pede o desvio padrão dos dados representados na tabela acima, ok? Para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a variância, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aí você pode se perguntar, a primeira coisa, professor, eu uso o quê? Variância populacional ou variância amostral? Okay? Nesse caso aqui, se você tentar calcular dos dois jeitos, na variância amostral você vai ver que não vai ter nenhuma resposta aqui que vai bater. E na variância populacional tem uma resposta que vai bater. Então, mesmo se você fazer dos dois jeitos, você vai ver que um não vai dar e outro vai dar pela resposta aqui. Mas, professor, se ele não te desse as respostas aqui, qual que será que o avaliador iria esperar? Né? No caso, esse daqui ele não está nos situando qual que é o contexto que está esse exercício. Né? Esse daqui seria o quê? Seria que é uma amostra? Né? Esse 1, 2, 3, 4, 5 significa o quê? Será que é a população inteira que eu estou considerando, que eu estou levando em consideração aqui? Então ele nos situa o contexto. Geralmente, quando a gente não é situado no contexto e não deixa claro que é uma variância amostral, geralmente o exercício vai pedir a variância populacional, a forma de resolver. Okay? Em geral, nem sempre, né? Mas em geral, se não tem o contexto ali, para a gente entender se é variância populacional ou amostral, se não tem o contexto, né? E se ele não está deixando claro qual que ele quer, em geral é a populacional. Okay? Como eu falei, a amostral não vai bater nenhuma resposta aqui, então vamos direto para a populacional. Vamos calcular a variância populacional então. Perceba que os nossos dados estão agrupados. Olha só, um está agrupado aqui, os dois uns estão agrupados aqui numa parte só, os dois, os três número 2, né? Os 5 números 3, né? Os dados estão agrupados. Lembra que com dados agrupados a gente tem essa formulazinha aqui. Essa é uma das fórmulas. Eu vou resolver com as duas fórmulas que eu passei na aula. Essa é uma das fórmulas que eu mostrei para calcular a variância populacional com dados agrupados. Eu vou resolver com ela. E eu vou usar também a outra fórmula e a gente vai ver que a resposta vai dar exatamente a mesma. Ok? Só cuidado, ó, deixando bem claro. Essas são duas fórmulas para calcular. Essas duas fórmulas que a gente vai usar são duas fórmulas para calcular a variância populacional, ok? Eu não estou calculando em uma a variância populacional e outra amostral. Eu não estou calculando a amostral aqui, tá? Eu vou calcular a variância populacional por duas fórmulas. A fórmula lá original e a fórmula que a gente pode usar também no lugar dessa, caso a gente preferir. Tudo bem? Então vai ser duas fórmulas que calcula, duas formas diferentes, que calcula a variância populacional, mas como as duas calculam a mesma coisa, o resultado vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Essa primeira fórmula aqui, ó, a variância, né? No caso, o sigma ao quadrado, né? Porque o sigma é desvio padrão, né? O sigma ao quadrado é a variância. É a somatória, então eu vou pegar cada um, x é o 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada um dos x, tirar a média, elevar ao quadrado, multiplicar pela sua frequência absoluta e dividir por n. Okay? Vamos ver primeiro qual que é o n? Olha só, o 1 aparece duas vezes, né? Então tem 2 número 1. Vamos ver quantas vezes aparece cada um. O 2 aparece 3 vezes, né? Então eu tenho mais 3 dados, que são 3 números 2. O 3 aparece 5 vezes, então eu tenho mais 5 dados, né? Que seria o 3, 3, 3, 3, 5 vezes. O 4 aparece mais 3 vezes. E o 5 aparece mais 2 vezes. 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 3, 13, mais 2, 15. Então, nosso n é 15, tá? Esse é o nosso n, 15. Perceba que na fórmula a gente precisa da média. Então, nessa daqui a gente precisa calcular a média primeiro. Então, vamos calcular a média. Como que é a média quando está agrupado, né? A média você vai pegar cada valor vezes a sua frequência. E aí você soma tudo e divide pelo total. Então, pega o 1 vezes a frequência dele, que é o 2, mais o 2 vezes a frequência dele, que é o 3, mais o 3 vezes a frequência dele, que é o 5, porque o 3 aparece 5 vezes, né? Mais o 4 vezes a frequência dele, que é o 3, mais o 5 vezes a frequência dele, que é o 2.
Tudo isso dividido por 15. Então, vamos ver qual que é a média. Vamos fazer a conta aqui. 2 mais 6 mais 15 mais 12 mais 10. Já fui fazendo a multiplicação aqui. Dividido por 15 dá exatamente 3. Ó. Então, a média deu exatamente 3. Aí, como a gente vai fazer a variância? Aqui, a variância vai ser o quê? Eu vou fazer uma somatória, que cada valor menos a média. Então, vou pegar qual que é o primeiro valor? 1. 1 menos a média ao quadrado vezes a sua frequência. Qual que é a frequência do 1? 2. Então, sempre é o valor menos a média ao quadrado vezes a frequência daquele valor. Então, o valor 1 menos a média ao quadrado vezes a frequência dela. Mas, agora, qual que é o próximo? O próximo é o 2. Então, vai ser 2 menos a média, que é 3, vezes a frequência do 2, que é 3, ao quadrado, desculpa, esqueci o quadrado, vezes a frequência do 3. Então, o 2 menos a média ao quadrado, vezes a frequência do 2. Mais, agora o 3. 3 menos a média ao quadrado, vezes a frequência do 3. 3, número menos a média ao quadrado, vezes a frequência dele. 3 menos a média ao quadrado, vezes a frequência do 3, que é o 5. Mais, agora o 4, né? Mais o 4 menos a média ao quadrado, vezes a frequência do 4, que é 3. Mais, agora o 5. 5 menos a média ao quadrado, vezes a frequência do 5, que é 2. Tem umas tabelinhas, eu não vou mostrar aqui, eu vou fazer usando a fórmula, né? Mas eu posso até fazer um vídeo depois. Tem umas tabelinhas que fica mais fácil você calcular a variância, por exemplo, né? Mas nessa aqui vamos usar só a fórmula puramente mesmo, ok? Dividido por n, o n é 15. Aí aqui você pode jogar tudo direto na calculadora, se você quiser, né? Ou você pode pensar também o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar os quadrados que vai estar fácil, porque ó, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Vezes 2. Né? Eu vou só pegando os quadrados aqui. Mas, aqui, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar 1 vezes 3. Mais, aqui, 3 menos 3 é 0. 0 ao quadrado é 0. Então, esse daqui vai ficar 0 vezes 5. Esse daqui já zerou. Esse próximo, 4 menos 3 é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 1 vezes 3. Mais, aqui, 5 menos 3 é 2. 2 ao quadrado dá 4. Vai ficar 4 vezes 2. Dividido por 15. Então, vamos ver a variância. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 2 vezes 4 é 8, mais 3 vezes 1 é 3, mais 0 não conta, mais 1 vezes 3 que é 3, mais 4 vezes 2 é mais 8 de novo. Dá 22. 22 dividido por 15. Então, a gente vai ter que a variância vai ser o quê? 22 dividido por 15. 22 dividido por 15 dá 1,4667. Essa é a variância. Eu não quero a variância, eu quero o desvio padrão. Beleza. Como que é o desvio padrão? Esse daqui é o desvio padrão. Desvio padrão. Como que é o desvio padrão? Vou colocar mais bonitinho aqui. O desvio padrão é a raiz da variância, ou seja, a raiz de 1,4667. Então, vamos lá. Raiz de 1,4667 vai dar 1,21. 1,21. Opa, aqui, ó. Oi. 1,21. Essa é a resposta, ok? Então, o exercício aqui está resolvido. 1,21. Calculei a variância. Raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Achei o desvio padrão 1,21. Agora, vamos pegar e calcular de novo a variância populacional. Lembra que eu estou calculando a variância populacional. Vou calcular a variância populacional, mas pela fórmula alternativa, ok? Vamos refazer esse exercício
pela fórmula alternativa para a gente ver que essa fórmula aqui dá exatamente a mesma resposta que a outra. Vamos lá. Esse daqui parece que não tem a média, né? Porque olha só, a variância, você vai pegar o quadrado de cada valor vezes a sua frequência dividido por n, menos, aí você vai pegar aqui, ó, cada valor vezes a frequência dividido por n, somar tudo aqui e elevar ao quadrado. Perceba que isso daqui, ó, isso daqui é exatamente a média. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, perceba que qual que é a diferença daqui e daqui? Que a gente está elevando os números ao quadrado. Então, aqui é a média dos quadrados e aqui a média dos números. Ou seja, seria a média dos quadrados menos o quadrado da média. Essa é a fórmula para calcular a variância, a fórmula alternativa. É o que? A média dos quadrados menos o quadrado da média. Vamos fazer essas contas, então? Primeiro, a média, ó, a média é isso daqui, ó. Somatória de 1 até n. Vou colocar minúsculo mesmo, mas como é, vou colocar maiúsculo, tá? A gente tá calculando populacional, né? De 1 até n de cada número vezes a sua frequência dividido por n. Isso é a média. A gente até calculou a média. Vamos aproveitar, ó. Qual que é a média? 3. A média a gente já calculou. 3. Tá? Então, aqui, esse valor, aqui é 3. 3 ao quadrado. Vamos calcular agora esse daqui, que é a média dos números ao quadrado. Então, vamos pegar aqui, ó, e calcular isso daqui, ó. Essa somatória de 1 até n de cada número ao quadrado vezes a sua frequência e tudo isso dividido por n. Vamos lá? Então agora, lembra que a média eu pegava 1 vezes a frequência, mais o 2 vezes a frequência, mais o 3 vezes a frequência? A média a gente não fez desse jeito? Essa parte eu vou pegar o quadrado, tipo 1 ao quadrado vezes a frequência, 2 ao quadrado vezes a frequência. Okay? Cuidado que é o número ao quadrado, não a frequência ao quadrado. Então aqui, 1 ao quadrado vezes a frequência, que é 2, mais aqui o 2 ao quadrado, vezes a frequência, que é... Opa, que é 2 não, a frequência do 2 é 3, né? Vezes a frequência, que é 3, mais o 3 ao quadrado, né, que é 9, vezes a frequência do 3, que é 5, mais o 4 ao quadrado, vezes a frequência do 4, que é 3, mais o 5 ao quadrado vezes a frequência do 5, que é 2. E aí tudo isso dividido pelo n, né? Lembra que o n, a gente viu que era 15, né? Ó, vou voltar aqui, ó. O n é 15. Tudo isso dividido por 15. Então, esse valor vai dar como? Vamos fazer a conta aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2 é 2, tá? 2. Mais 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12, mais 12. Mais 3 ao quadrado é 9, mais 9 vezes 5, que é 45. Mais 4 ao quadrado é 16, mais 16 vezes 3. Mais 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 2 é 50. Deu 157 dividido por 15, 157 dividido por 15 dá 10,4667, ok? Cuidado que essa conta foi só essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte que eu fiz aqui. Porque aqui eu já tinha calculado a média, ok? Mas caso eu não tinha feito anteriormente, aí eu teria que fazer em separado. Agora sim, vamos pegar aqui, ó, essa fórmula aqui e continuar. A variância vai ser o quê? O resultado dessa fórmula aqui, que é a média dos quadrados. A média dos quadrados é o quê? 10,4667 menos o quadrado da média. Qual que é a média? 3. Então, menos o 3 ao quadrado. Ou seja, o quadrado, a média dos quadrados, que é isso daqui, menos o quadrado da média. A média é 3. Quanto que vai dar? Vai dar 10,4667 menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 10,4667 menos 9 dá o quê? Dá 1,4667. Professor, eu acho que eu já vi esse número, mas eu não estou lembrado onde. Vamos ver? Opa, 1,4667 e 1, olha só. Então, se eu usar essa fórmula,
e usar essa daqui é a mesma coisa, eu posso escolher qual que eu uso? Sim, você pode escolher qual que você usa. E aí você tem a variância, bom, ótimo, tem a variância para achar o desvio padrão, que é o que eu quero, é só você calcular a raiz da variância. E aí, essa raiz a gente já sabe o valor, 1,21. E aí a gente obtém a resposta correta, ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse exercício, da resolução desse exercício. Não esquece de deixar o curtir no vídeo. Bons estudos a todos!